Nesse vídeo eu irei analisar o resultado do terceiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil e as ações já estão reagindo negativamente. Mas será que é tudo isso? Será que foi tão ruim assim? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Vem comigo. Primeiro, é como eu falei, Banco do Brasil está caindo 4% pós-publicação do seu resultado do terceiro trimestre de 2025. Por conta dessa queda, no ano, a queda acumulada é de quase 9% nesse momento. O Ibovespa, por sua vez, subindo mais de 30% no mesmo período. Olha a diferença. Então você tem um ano em que o mercado financeiro como um todo está subindo na renda variável brasileira. Já comentei que não é um evento isolado do Brasil, mas sim de países emergentes. Mas o fato é, Banco do Brasil acaba sendo uma das ações contrárias a esse movimento de alta de 2025. E não é à toa. A gente sabe que o Banco do Brasil teve uma queda forte no resultado do segundo trimestre de 2025, aumento nas provisões para devedores duvidosos, ou seja, a inadimplência na carteira de crédito do Banco do Brasil aumentou consideravelmente, fazendo com que o banco tivesse que provisionar para essas perdas, e isso reduz o resultado líquido, o lucro líquido, e ainda o banco foi obrigado a reduzir o seu payout, que chegou a 45%, reduziu para 30% e assim o dividendo ficou baixo não só pela redução do lucro, já que o dividendo vem do lucro, mas também pela redução do próprio payout. E por que o banco tem que reduzir o payout? Por que ele tem que fazer isso? Porque, vamos lá, quando a gente está falando de banco, a gente está falando de uma empresa que capta recursos de terceiro para emprestar esses recursos com spread. Basicamente, é o negócio principal do banco. Então, dentro de todos os ativos do balanço patrimonial do banco, eu tenho uma parte que é dinheiro dos acionistas e é do banco mesmo, e outra parte que é de terceiro. Na prática, a gente está falando de capital de terceiro ou passivo, mesmo que esteja lá em ativos. Diante disso, por conta disso, o banco precisa ostentar um índice de Basileia e um índice de capital principal que seja sustentável e saudável. Porque uma pequena parte de toda essa grana, para resumir, é do banco. É muito pouco. E como, por conta de todas essas provisões e toda essa queda de resultados, o banco reduziu seu índice de capital principal, ele foi obrigado a reduzir payout. Simples assim. E aqui está o Banco do Brasil. Primeiro, não se engane com dividend yield de 7,5%. Você tem que projetar para o ano de 2025. E eu já antecipo para você, o lucro líquido desse ano será extremamente baixo quando você compara com o histórico do Banco do Brasil. E eu já havia comentado que seria difícil de o banco atingir 20 bilhões de reais, ou 21 bilhões de reais, que seria a projeção anterior, que já tinha sido rebaixada pelo próprio banco. E não deu outra. O banco, ele reduziu sua projeção de lucro líquido, que estava no mínimo de 21 bilhões de reais, e agora ficou no máximo de 21 bilhões de reais. Porque só falta mais um trimestre de resultado. Então não há mais dúvida. Na verdade, meio trimestre, já estamos em novembro. Então o banco já sabe, provavelmente vai ficar aqui no mínimo de 18 bilhões de reais. Sendo assim, vamos lá, 18 bilhões de reais, e aí a gente já projeta aqui o índice preço-lucro, depois a gente analisa o resultado. Se eu tenho 18 bilhões de lucro e o payout é de 30%, significa que 5 bilhões e 400 milhões de reais é o que deve ser de dividendo para os acionistas. Aí o que eu faço? Eu divido esse número pela base acionária, pela quantidade de ações, que dá 5,7 bilhões, um pouco acima disso. Na prática, eu tenho menos do que R$ 1 por ação. Só que nesse ano o banco já pagou mais que R$ 1. Ele já ultrapassou, porque teoricamente ele não sabia que teria uma queda tão drástica no resultado. Ele já pagou em 5, então ele não tem condição de aumentar esse dividendo para 2025. Ele vai pagar uns centavinhos, como foi aqui esse JCP de apenas 7 centavos por ação. O pessoal já começou a brincar. Agora é a nova Itaúsa. O pessoal zoava a Itaúsa, agora é o Banco do Brasil. Mas esse dividendo aqui, primeiro que ele já supera os 30% de payout. E segundo que ele não é tecnicamente dividendo, ele é juros sobre capital próprio, que constitui um benefício fiscal para a empresa. Então, basicamente, o Banco do Brasil está descumprindo um pouco esse payout anunciado de 30%, visando reduzir pagamento de tributos, já que o JCP ele é colocado lá na contabilidade como uma despesa financeira, o que reduz o imposto a pagar. Então, eu vejo esse quero-quero aí de JCP mais como uma estratégia de redução de pagamento de tributos nesse momento para o Banco do Brasil, do que uma forma de fato, remunerar o acionista nesse momento. Então, não vai passar de 1,5, tá? E aí, com mais alguns centavinhos no próximo trimestre, 1,10, não vai passar disso. Então, a gente está falando de 1,10 no máximo. 1,10. Na cotação desse momento de, vou arredondar para 22, a gente está falando de um dividend yield
de 5%. Então, o dividend yield anualizado do Banco do Brasil será de 5% aproximadamente. E aqui eu já ressalto o seguinte, já fiz um vídeo sobre isso, sobre as limitações do método Bazin. Por quê? Porque se você olhar apenas pela ótica do Bazin, de 6%, adotando como premissa que o único fluxo de caixa que pertence ao acionista é o dividendo, não o lucro líquido, hoje você não pensaria em comprar Banco do Brasil. Não é nenhuma recomendação, não tem nada disso. É só para você entender a lógica do que eu estou falando. Porque o yield projetado seria de 5%. Se você exige 6%, e aí você, considerando aí um dividendo que no ano que vem provavelmente vai cair para R$ 1 por causa do payout de 30%, mesmo que fique em 1,05, se a gente dividir por 6%, a gente está falando de um preço teto de 17,50. De tal modo que, pela ótica do Bazin, você dificilmente compraria Banco do Brasil acima de R$ 18. Mas será que isso reflete o valor intrínseco do banco? Mesmo com todos os problemas que a gente está notando nesse momento? É o que eu vou falar na sequência. Outro detalhe, o que aconteceu aqui? Custo do crédito. O que é o custo do crédito? Corresponde às provisões relacionadas ao risco de crédito. São as provisões do banco, que saltaram acima do esperado. Olha só, agora o banco está esperando fechar um ano de 62 bilhões. Então, enquanto você pode esperar um lucro aqui no mínimo, de 18 bi, você pode esperar uma provisão aqui no máximo, 62 bilhões de reais. É um salto de mais de 60% em relação ao ano de 2024, ou seja, muito ruim. E falta a gente calcular aqui o PL, né, projetado. Lembrando que a média histórica do Banco do Brasil é de um PL de 7 vezes, mas ultimamente tem ficado abaixo disso. Será que é 9,7? É isso que você tem que projetar também. Preço, R$ 22, né? Já tem o preço mais ou menos de hoje. A gente só precisa agora do lucro por ação. Mas você pode dividir diretamente o quê? O valor de mercado da empresa. Aqui no Investidor 10, você clica em empresa e aí você tem aqui o valor de mercado atual, 125 bilhões. Vamos arredondar para 125 bilhões. Então, preço dividido pelo lucro. PL de 7 vezes, tá? Nessa média histórica que eu falei. Portanto, note que quando o lucro está bem alto, o PL fica mais baixo. Então, cuidado com o PL, especialmente em empresas mais cíclicas. E o Banco do Brasil é uma empresa mais cíclica porque ele tem uma forte exposição ao agronegócio, que é um setor historicamente cíclico, e não só historicamente. Nesse momento, a gente vislumbra dificuldades no agronegócio, afetando o Banco do Brasil. Por conta dessa tempestade perfeita hoje atingindo o Banco do Brasil, a gente tem um volume expressivo, relativamente expressivo, de ações alugadas, operações short, onde a gente tem aí o quê? Mais de 400 milhões de ações disponíveis para aluguel, alugadas. Esse é um volume importante, é mais do que 7% de todo o capital social do Banco do Brasil. O preço médio short aí está em 21,47, mais ou menos esse é o preço médio do pessoal que está shorteando. Então, o resultado foi fraco, tá? Mas eu vou mostrar pontos positivos e negativos para você ter essa visão mais aprofundada e mais real do que está acontecendo com o Banco do Brasil. E vamos aqui aos destaques. Lembrando que eu disponibilizei hoje, na data de gravação desse vídeo, o relatório de análise do Banco do Brasil, onde eu detalhei um resultado que você levaria, olha só, você tem mais de 100 páginas para analisar. O que eu fiz para você foi interpretar por escrito, trazer valor intrínseco, projeções, minha visão e conclusão a respeito do que pode acontecer com o banco e o que está acontecendo. Tudo isso em relatório, sou CNPI, está lá na minha comunidade de formação Mirai Invest, para os membros anualistas. Se tiver interesse, convido a conhecer a comunidade no link aqui embaixo. Mas vamos aos destaques. Primeiro, lucro líquido ajustado, quase 15 bilhões. Então, é óbvio que não chegaria a 21 bilhões, porque a gente está falando de 3 trimestres. Na comparação com 2024, a queda é de 47%. Lucro líquido ajustado do trimestre, 3,8 bilhões. Aí vai um detalhe aqui, tá? Quando você olha aqui, lucro líquido ajustado e compara com o contábil, você vê que o contábil foi de 3 bilhões e aqui foi de 3,8 bilhões. Por que isso está acontecendo? Como as provisões estão sendo extraordinárias nesse ano, o lucro líquido contábil, que segue as normas de contabilidade internacional, o IFRS, que é o padrão internacional de contabilidade, o contábil está menor e vem sendo menor no Banco do Brasil. Só que o mercado adota os 3,8 bilhões ali, até porque esse é o paradigma usado até mesmo para pagamento de dividendos, para analisar a performance de fato do banco. Então, podemos adotar os 3,8 bilhões, mas perceba que, se você quiser avaliar a empresa pela ótica contábil, você só consideraria 3 bilhões de reais. Índice de capital principal, 11,16%. ROI, 8,4%. Mas é aí que tá. Esse aqui é o ROI do trimestre. O ROI anualizado vai ficar
abaixo de 11 que está aqui, mas não vai ficar também em 8,4, vai ficar mais próximo de 10%. Como que eu sei disso? Tá vendo aqui o patrimônio líquido do banco? 186 bilhões de reais. Vou arredondar para 187. Se eu realizar 18 bi de lucro e dividir por 187, eu estou falando de 9,6. É mais ou menos esse o ROI que será reportado no ano de 2025 como um todo pelo Banco do Brasil. É baixo. Por que é baixo? Está abaixo da história do banco, que é de 14%. Você consegue consultar isso aqui no site do Investidor 10. Só você vir aqui em ROI e olhar para o histórico, 14%. Não bastasse isso, o ROI dos bons bancos está acima disso. E com uma Selic a 15%, o custo de oportunidade ficou elevado, de tal modo que o banco precisa vencer o CDI, pelo menos no longo prazo. Então, se o Banco do Brasil mantiver um ROI de apenas 9, 10% ao longo do tempo, a gente está falando de um banco que não vai gerar valor. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Igual o Banrisul. Não gera o que a gente chama tecnicamente de valor econômico adicionado. Então você precisa de um ROI que fique pelo menos acima de 12%. Ainda mais pensando no Brasil, país de juro alto. O ideal é que fique lá nos 15%, que a gente está falando de uma boa empresa. Então o Banco do Brasil tem que recuperar esse ROI e de preferência tem que superar 15%. Senão fica difícil de você carregar essa empresa a longo prazo. Agora, a depender do preço, você pode ganhar muito dinheiro por conta do preço. É assim que funciona. E veja que praticamente todos os indicadores vieram negativos. Custo do crédito, que reflete o aumento das provisões. Saiu de 10 bilhões no terceiro trimestre de 2024 para quase 18 bilhões, um aumento de 77%. Cara, pesado. Pesado. No anual, 66%. Despesas administrativas, elas cresceram 5,4%. Então, esse é um problema, porque de um lado você tem as despesas do banco administrativas e com o pessoal subindo, o que é normal, e esse aumento aí está muito próximo da inflação, então não tem nada excepcional aqui. O banco está gastando, não tem nada disso, mas você tem aí o quê? O banco com resultado líquido decrescente. Isso é bem negativo, mas faz parte do momento de crise. O banco precisa reverter tudo isso aí, focar em rentabilidade e segurança. Não dá para focar em crescimento agora. Inclusive é o que a gente nota, como eu vou te falar na sequência, na estratégia do banco hoje. Inadimplência superior a 90 dias, crédito perdido praticamente, não para de subir, né? Quase 5%. E no agronegócio, 5,4%. E o índice de cobertura, acima de 90 dias, caiu, o que é negativo. Por que é negativo? Porque isso aqui é o quanto que a empresa tem de cobertura, de provisão, frente às perdas prováveis. Se caiu, significa que o banco talvez tenha que aumentar essas provisões. Negativo. O índice de capital principal, que é importantíssimo para verificar a solvência do banco para pagamento de dividendos, ele melhorou. Saiu de 10,97 para 11,16, mas ainda é um patamar baixo. O índice de eficiência, que mede justamente a eficiência do banco, quanto menor, melhor, é basicamente uma razão entre despesas e receitas, saltou, obviamente, em relação ao ano passado, até em relação ao segundo TRI, para 28%. No anualizado, mais ou menos isso, né? 28%. Antes estava em 25%. Mas veja, abaixo de 30% é muito bom. E, na verdade, o Banco do Brasil, afora os bancos digitais, é o banco mais eficiente em termos de controle de custo. Esse aqui é um atrativo do banco, é uma vantagem competitiva em relação aos demais, só que ele acaba sendo mais cíclico. Então, por mais que ele tenha um índice de eficiência, mesmo hoje aumentando, melhor do que o Itaú, que fica abaixo de 40%, isso é insuficiente, né? Porque a gente tem que olhar para outros indicadores, mas ainda assim é um ponto bem positivo do Banco do Brasil. E ainda bem que é assim, né? Se não fosse todo esse cenário caótico, seria ainda pior, porque as despesas iriam consumir ainda mais o resultado do banco. Importante destacar o seguinte, que eu já cheguei a mencionar aqui. O banco está focado agora em rentabilidade, está priorizando isso. Então o crescimento não é o foco. Tanto assim que, olha só, a participação do Banco do Brasil no agronegócio caiu para 48,7%. Quando você pega a apresentação institucional do ano passado, market share, ou seja, participação, fatia de mercado no agronegócio, 50%. Isso mostra pra gente que a gestão no ano de 2025 está perdendo participação no agronegócio. Isso é negativo em termos de liderança de mercado, até porque essa é a marca do Banco do Brasil, dominamos o agronegócio, e essa fraqueza nesse ano do Banco do Brasil faz com que outros concorrentes tomem fatia de mercado. Então, se eu estou perdendo, outros estão pegando. Estou perdendo a fatia do bolo, outros estão pegando. Um deles é o Bradesco. A gente consegue identificar isso no resultado do Bradesco. E também tem relatório de análise na comunidade de formação Mirai Invest. Então é assim, né? Por isso que o banco precisa ser muito consistente, estilo Itaú. Porque se ele ficar com esses resultados voláteis, no momento de crise, ele é obrigado a pisar no freio, né? Desacelerar. E ao fazer isso, priorizando rentabilidade a crescimento, vem o concorrente e pega. Se eu consigo, mesmo em momentos de crise que a gente vive hoje, eu consigo ser consistente, o concorrente não vai tomar a fatia de mercado. Eu posso continuar crescendo. Veja só, carteira de crédito expandida.
apresentou crescimento de 7,5% no ano, mas retração de 1,2% no trimestre. Ou seja, se eu retrair, eu deixei de crescer. O Itaú cresceu mais de 1% no mesmo período. O Bradesco cresceu também mais de 1%. Retração significa, opa, vamos pisar o pé no freio. E tem que fazer isso agora, não tem jeito, não pode crescer. Reduzindo, como a gente viu, participação no agronegócio. E aí, veja só, o que está acontecendo aqui com a carteira de crédito expandida pessoa jurídica do Banco do Brasil. Tá vendo aqui o aumento de exposição a grandes empresas e redução aqui, ó, em governo e médias e pequenas empresas? Tá vendo essa queda? Isso denota a mudança de estratégia do banco, reduzindo o agronegócio, aumentando participação em grandes empresas na carteira ali, pessoa jurídica, visando possivelmente mais segurança. Afinal de contas, presume-se que as grandes empresas possuem mais solvência. Um indicador importante também de se olhar em bancos é o ROA, que é o retorno sobre os ativos totais, todos os ativos que estão no balanço do banco. No ano passado estava muito bom, 1,6%, o mesmo ROA do Itaú, só caiu para 0,6%, que é um ROA ruim. O que é um ROA bom? 1%. Mais que 1% é muito bom. Acima de 1,5% é excepcional. Só que abaixo de 1% é medíocre para ruim. É o que está acontecendo agora com o Banco do Brasil. E assim, o principal ponto negativo do resultado continua sendo a inadimplência, que não está atingindo apenas o agronegócio, está atingindo toda a carteira de crédito do Banco do Brasil. É algo generalizado no Banco do Brasil. Então não podemos cair na narrativa, é só o agronegócio. Não. E veja, esse aumento da inadimplência acima de 90 dias é um grande problema porque para a gente começar a verificar uma reversão de tendência de alta das provisões, precisa haver uma redução do índice de inadimplência. Só que ele continua subindo. Se ele continua subindo, significa que o resultado do Banco do Brasil vai continuar piorando. Ainda não houve um ponto da virada, um ponto de inflexão. Esse é o grande gatilho para mudar essa trajetória de queda do Banco do Brasil. Então, o que você, como acionista, eventualmente se você é acionista ou está olhando para o banco, precisa se atentar? Nos próximos trimestres, a gente vai observar uma evolução da inadimplência ou uma redução dessa inadimplência. Não bastasse isso, em conjunto, o banco precisa não aumentar demais as suas despesas, até que isso aconteça, segurando o tranco, e aumentando as suas receitas. Difícil, muito difícil. Sendo o quê? Vale ressaltar, o cenário não é irreversível, tá? O Banco do Brasil, inclusive, já teve prejuízo na sua história, ali em 2013. Ele já passou por esses momentos mais difíceis. Então é uma situação reversível, mas a inadimplência está muito alta e sem ponto de inflexão. Então o trabalho da gestão hoje é indispensável. É importante destacar também que não só a inadimplência acima de 90 dias está crescendo, acima de 30 também. Olha só a evolução aqui, mais de 6%, 90 dias quase 5%. O gráfico precisa começar a ter queda. Só está caindo o índice de cobertura, o que, como eu disse, é algo negativo. Não bastasse tudo isso aqui, o banco ainda não está conseguindo recuperar muito crédito. Por isso as provisões saem crescendo, não está recuperando tanto. Outro ponto negativo, por mais que eles estejam dizendo que estão reforçando as estratégias de recuperação de crédito. Deixa eu pegar aqui um ponto positivo do resultado, porque dificilmente alguém vai te mostrar ponto positivo aqui. Eu vou te mostrar. Tá vendo aqui? Margem financeira. Quanto que o banco ganha, para resumir? Margem com os clientes está subindo 18% no ano. Acumulado aqui de 9 meses, 10%. Isso mostra para a gente que o banco está conseguindo cobrar mais spread. Então, o banco ele continua ganhando dinheiro, por mais que ele tenha desacelerado aí o crescimento. O problema está nos maus pagadores, gerando toda essa provisão. Positivo, então, margem com clientes subindo. Ah, mas a margem a mercado aqui caiu. Margem com o mercado, todos os bancos estão perdendo. Então isso aqui é estrutural, decorre da alta expressiva da taxa Selic, que saiu de menos de 11% no ano passado para atuais 15%. Então isso é algo generalizado. O próprio aumento de provisões é algo generalizado, só que no Banco do Brasil é exagerado. Por quê? O banco correu muito risco, tem que reconhecer isso. No passado, correu risco demais e agora está sendo obrigado a sofrer, né? Não o banco em si, mas seus acionistas. Outro ponto positivo. Tá vendo aqui, ó? Captações comerciais. O banco teve sim uma redução na margem bruta total em virtude de maiores despesas com captações, mas isso significa que se está tendo mais despesa com captação é porque está captando mais. E isso é verdade. Tá vendo aqui, ó? Com exceção de depósitos à vista, praticamente em todas as linhas o banco cresceu a captação. Caiu um pouquinho de poupança, mas não muita coisa. Por que isso aqui é importante? Porque significa que o banco não caiu no descrédito geral, continua captando, com exceção de depósitos à vista. Então aquela narrativa da Lei Magnitsky que geraria uma corrida bancária está se mostrando como uma mera narrativa mesmo, porque o banco continua captando e não caiu no descrédito. Isso é positivo. Porque se o banco cai no descrédito, fica ainda mais difícil a recuperação. Do lado das receitas com prestação de serviço, a gente teve queda basicamente aqui com conta corrente, também é o movimento geral dos bancos. Os bancos estão perdendo dinheiro com tarifas de conta corrente, não está havendo crescimento, porque né, fica difícil de você
crescer essa linha de negócio se os bancos digitais não cobram tarifa. Então isso aqui não é um problema do Banco do Brasil, que inclusive segue aí uma tendência de digitalização e fechamento de agências, o que é, de novo, algo que o Itaú, o Bradesco também vem fazendo. O Bradesco precisa acelerar isso aí porque ele é o mais lento nessa necessidade do mercado. Com relação à pessoa física, olha só o cartão de crédito disparando a inadimplência acima de 90 dias. Isso mostra pra gente que, de fato, as famílias estão super endividadas no Brasil. E aí o cartão de crédito disparando a inadimplência. Então, assim, geral, tudo tá ruim aqui no crédito do Banco do Brasil. Sendo assim, a gente nota que o resultado foi ruim, até pior do que o esperado, sendo sincero contigo, mas nada também catastrófico. Ah, Luan, mas a ação tá barata? Qual o valor intrínseco? Isso está lá no relatório. Eu deixo para os membros da comunidade FMI. Conheça, relatório detalhado, para que você tenha subsídios para a tomada de decisão. Não fica só com vídeo no YouTube. Pois muito bem, qual a conclusão que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro, o Banco do Brasil ainda não mostrou reversão da trajetória de alta dos índices de inadimplência na sua carteira de crédito. Também não mostrou redução do ritmo de aceleração da alta nas provisões. Começou a perder market share no agronegócio. Começou a reduzir o índice de eficiência. Como destaques positivos, o que nós temos? O banco está mudando a sua estratégia, com foco mais em rentabilidade e não crescimento, está se expondo mais a grandes empresas, aumentou margem com o cliente e as despesas não estão crescendo tanto assim, mas ainda cresce. E o fato também de que o banco continua captando, mostrando que ele ainda tem confiança do mercado. Não estou falando da bolsa de valores, que está hoje na desconfiança, estou falando do mercado real. Múltiplo, preço-lucro projetado de 7 vezes, dividend yield de 5%, PVP é esse aqui mesmo, ROI de 10% no máximo. O ROI que eu adotei nos meus modelos é superior a esse, mas sendo conservador você pode adotar um ROI de 10, mas o banco tem condição de ser acima de 10. Crescimento do lucro por ação com a recuperação seria de 7% ao ano, você multiplica 70% de índice de retenção e com o ROI de 10% você chega a 7% de LPA crescente, e aí você consegue fazer ali uma projeção de fluxo de caixa descontado. Sendo assim, perceba o seguinte, a situação é reversível, só que a gente ainda não encontrou o ponto de inflexão, de tal modo que as ações poderiam continuar na trajetória de queda. Não é possível prever fundo do poço, sem nada disso, mas enquanto o banco estiver focado em rentabilidade e não perder confiança, e é o que a gente está vendo hoje, a situação é reversível. Mas entenda, o banco é cíclico, ele acaba correndo risco demais. Por ser estatal, fica trocando de gestão o tempo todo, portanto é preciso muita margem de segurança. Basing nele não vai funcionar hoje, a não ser que você compre abaixo dos 18, se é a sua intenção, mas o real valor não está na técnica do Basing. Mas se você quiser adotar isso com margem de segurança, também é possível. Qual é o nosso trabalho agora? Analisar os próximos trimestres, verificar se, especialmente, o índice de inadimplência começará a cair. A gente espera isso com a queda da taxa Selic, mas isso só deve ocorrer no ano que vem e não necessariamente num volume que seja expressivo a ponto de desafogar de fato as famílias. Mas é provável que no ano que vem a gente comece a ver uma melhora no Banco do Brasil, simplesmente pela queda da taxa Selic. A gente vai continuar acompanhando por aqui, membros da comunidade sempre atualizados com relatórios e você aqui através de vídeos no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E aqui em cima eu vou deixar o vídeo que eu citei sobre as limitações da técnica do Basing.